salve família de colecionadores, bem-vindos mais uma vez ao canal do Autobotio. Eu sou Marcelo Ormond, a sua conexão direta com toys aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Bom, a desculpa esfarrapada que eu usei hoje para falar de figura de ação que já foi lançada há muito tempo é justamente a recente série lançada do Cavaleiro da Lua na Disney Plus. Eu já vou logo avisando que se você não assistiu a série, é certo que eu vou acabar dando alguma informação aqui que vai ser encarada como spoiler, tá? Eu não vou aqui fazer uma crítica técnica a respeito da série, falando sobre efeitos especiais, isso aquilo. Eu só vou dar aqui as minhas impressões do que eu vi, do que eu gostei, do que eu talvez não tenha gostado tanto, e claro, falar sobre a figura de ação do Cavaleiro da Lua, que eu já tenho bastante tempo, comprei ela também de uma forma interessante e acho legal compartilhar isso com vocês. Na época, como eu fazia mais review só de Transformers, eu acabei deixando passar a figura, mas eu acho que ainda dá tempo de passar alguma impressão a respeito da figura, até porque tem coisas nela que tem nessa figura que eu só fui saber agora. Isso eu acho legal, eu acho interessante a gente botar esse ponto aqui no papo. Bom, sobre a série, eu gosto dessa ideia de que você vai assistir um capítulo por semana. Eu sei que muitos de vocês gostam muito de maratonar, né? Sai tudo de uma vez, vocês vão assistindo. Eu já tive essa experiência algumas vezes, achei um pouco cansativo. Chega no último episódio, eu já tô meio cansado, assim, doido pra que acabe, independente de seja bom. Por exemplo, aquela série The Boys, pô, fantástico, 2 temporadas, mas como eu não assisti na época que foi lançado, eu fui assistir em seguida. Quando acabava um episódio, eu já queria logo passar pro outro. Cara, aquilo foi uma maratona terrível. Eu não tenho muito pique pra suportar, eu acabo ficando um pouco cansado, mas também não consigo parar de assistir. Eu, Marcelo, gosto mais da ideia de assistir um episódio por semana, eu não tenho pressa, tá? Sou bem tranquilo, então eu acho que é melhor assim pra mim. Então, uma vez assistindo assim uma vez por semana, fica mais fácil pra depurar. São episódios ali com uma média, acho que de 40 minutos cada episódio, eu acho, não lembro. E achei legal, né? Esse ator, Oscar Isaac, né? O Oscar Isaac, arrebenta, né, cara? Todo filme dele, eu lembro de ter visto a primeira vez esse cara trabalhando num filme, foi aquele Sucker Punch do Zack Snyder. Que tem muita gente que nem gosta do filme. Eu achei divertido. Adorei ver aquele filme, aquelas meninas tudo armadas, dando tiro pra tudo que é lado. Também lida com essa coisa de loucura, né? De hospício, que é um tema muito parecido com esse aqui do Cavaleiro da Lua, uma vez que o personagem, ele viaja entre personalidades diferentes. Então, ele não estava em terreno estranho ali pra ele, embora no personagem do Sucker Punch ele era um dos seguranças, né? Um dos enfermeiros, chefe médico, alguma coisa assim. E ele chamou a atenção com aquela interpretação, um cara vilão, bem malvadão, e aqui no caso ele faz o herói que se divide ali em mais de uma personalidade. Bom, ele passeia fácil nessa série, porque até ele é o cara que botou a grana ali, né? Ele que botou o dinheiro, ele produziu a série. Ele começa ali como aquele cara do museu, né? Aquele cara mais tranquilinho, aquele personagem bobo, e a outra face dele é justamente a face que incorpora o Cavaleiro da Lua, que é o cara, o herói e tal. E ele é cheio de questões ali em cima disso. E eu percebi que a série procurou trabalhar muito essa coisa de você entender as personalidades dele, muito mais do que o próprio herói. Ele não fica muito naquele campo épico, né? O tempo todo vai ter ele botando a roupa, vestindo e usando pra... eu vi muita gente que assistiu a série e achou chato, né? Pô, é um Cavaleiro da Lua sem Cavaleiro da Lua. Eu achei legal, mas assim, é importante reconhecer, eu, Marcelo, vou reconhecer que é o seguinte, qual é o meu palpite? O que foi que eu senti ali? Eu acho que pra fazer essa série do Cavaleiro da Lua, seja lá quem produziu, dirigiu e escreveu, parece ter bebido um pouco da fonte daquele filme do Coringa, do ator Joaquin Phoenix, que inclusive foi premiado com Oscar pela interpretação. Que é o seguinte, você pega esse tema que lida com problemas psicológicos, né, esquizofrenia, seja o que for, coisas que são temas sérios pra caramba, e você joga ali dentro do contexto do personagem, sabe? A impressão que me dá é que essa série do Cavaleiro da Lua funcionou com o mesmo pano de fundo do que aconteceu com Coringa. Você quer falar do problema, mas você bota uma personagem de ficção muito conhecida dentro. No caso da DC Comics e Warner, né, foi chamar o filme de Coringa, que poderia ser um filme que não era do vilão Coringa, poderia ser um filme falando sobre o drama de fulano de tal, e aí saiu, mas não ia talvez chamar tanta gente pro cinema para assistir e ser talvez o fenômeno que foi. Claro que não desconsiderando a interpretação muito boa do Joaquin Phoenix, mas pra mim me parece muito mais isso, sabe? E eu tenho a impressão que o mesmo aconteceu
com essa série do Cavaleiro da Lua, que poderia ser simplesmente uma personagem, acontece tudo aquilo na vida dele, mas ele na verdade é só um cara que tem problemas de personalidade, ele tem aquele transtorno que especialistas devem saber como chama. No caso aqui, eles pegaram isso pra pesar bastante, que é o que pesa muito, e dizer, mas vai ser o Cavaleiro da Lua, sabe? É isso que me soou. Eu não acho que isso é errado, não deve ser feito, talvez seja a ferramenta a ser usada agora, porque tem muito diretor, produtor de cinema dizendo que esses filmes de herói não deveriam ser nem chamados de cinema, ser chamados de filmes ou arte, seja lá o que for. Eu gosto do entretenimento, eu quero me divertir assistindo. Eu me diverti assistindo o Cavaleiro da Lua, da mesma forma que foi, do jeito que foi. Tudo bem, a gente sabe que série tem aquelas barrigas, né? Dá uma enroladinha, tudo acontece meio de uma forma um pouco mais cadenciada, porque se você somar todos os episódios, dão muito mais do que as 2 horas que um filme dá. Então como é que você preenche isso de conteúdo para poder atingir os 6, 7, 8 episódios, como geralmente que algumas séries têm? Então você inevitavelmente vai esbarrar nas barrigas. É por isso que eu, Marcelo, assisto pouquíssimas séries, cara. Eu devo ter perdido muita coisa boa por não ter paciência. Eu durmo, fico entediado, sabe? É o meu jeito. Eu sou um nerd muito estranho. Mas assim, achei legal, né? As motivações lá, a personagem do deus lá que quer chamar ele. Achei que foi tudo bem amarradinho pra funcionar legal, do jeito que tinha que ser, no padrão de série. Teve até um desfecho bastante interessante, com aquelas figuras gigantescas lá se esbofeteando. Misturou um pouco daquela coisa de Indiana Jones. Por que não? Funcionou. Eu não considero uma série ruim. Eu não me arrependi de ter esperado uma vez por semana para assistir cada episódio. Eu não vou dizer aqui que é nada épico ou inesquecível, mas quando eu lia quadrinhos, pra mim que lia quadrinhos no Brasil, o Cavaleiro da Lua, ele sempre foi um personagem que eu não me lembro nunca de ter visto ele numa revista quadrinhos própria. Ele sempre estava ali, ele tinha histórias dele dentro de algum quadrinho específico, que eu não vou lembrar agora, claro. Então ele estava sempre meio ali, né? Não encabeçou muito. Talvez se eu quisesse me tornar na época um super fã de Cavaleiro da Lua, eu tivesse que buscar muito mais. Não é como você falar assim, eu quero um quadrinho do Batman, Capitão América ou Homem-Aranha. Você estala os dedos, eles aparecem. Cavaleiro da Lua você tinha que garimpar mais, saber exatamente onde eles estavam saindo. Pelo menos essa é a memória que eu tenho. E do nada os caras resolvem fazer uma série de TV com pegada de cinema, vamos falar, né? Apesar de tudo, geralmente cinema tem orçamentos maiores, mas aqui parece que os caras, né? Trabalharam direitinho. E claro, o show de interpretação desse ator, Oscar Isaac, né? O cara, quando ele tá contracenando naqueles efeitos onde ele tá sendo duplicado, eu fiquei impressionado, cara. Eu nunca, em momento nenhum, eu tenha a impressão de que fiquei procurando defeito na cena. Pera lá, o corte ficou mal feito. Eu tava realmente assistindo a 2 personagens. Eu acho que isso foi o que, de repente, me segurou na série. Achei legal pra caramba. Tem aquela personagem que parece que ela é colocada só na série, né? Eu peço perdão, eu esqueci o nome aqui agora. Depois, na hora da edição, de repente eu ponho o nome aqui. Achei legal pra caramba. A menina que é ali a esposa, né? De uma das personalidades. E depois ela entra heroicamente ali pra resolver a situação. Achei legal, não achei negativo não. Até pra mim, que conheço muito menos desse universo do que eu deveria, uma vez que eu me considere um fã, pra mim tá bom, tá de bom tamanho. Então, já que eu achei legal a série, me diverti assistindo, pra mim tá legal, mesmo esses pontos que eu coloquei, eu achei legal usar isso como pretexto pra falar da minha figura de ação, que é essa figura do Marvel Legends do Cavaleiro da Lua. Eu lembro que na época eu comprei isso aqui foi exclusivo da rede Walgreens, cara, que é uma rede de farmácias aqui. Você chega lá pra comprar medicamento, cosmético, qualquer outra coisa, e tem também figuras de ação, e muitas das vezes eles têm exclusividade, figuras que só são lançadas na rede deles. Isso é muito curioso, né? Eu nunca pensei nessa possibilidade antes de vir pra cá. É uma figura muito bem feita, né? Já mantendo o padrão Marvel Legends, e ele vem com bastante acessórios, tá? Por exemplo, das armas dele, ele vem com 3 pequenas luas, aquelas bem pequenininhas, 2 daquela maior, da grande, o bastão, pelo que eu vi é o mesmo molde do bastão do Gambit, aquela versão também de Marvel Legends dos X-Men, e além da cabeça que vem com ele, óbvio, vem a cabeça para troca, uma cabeça adicional. Ele também tem mãos para troca, vem 2, ele vem com punho cerrado, aqueles punhos, a mão assim, né, como vai segurar o bastão e segurar as outras armas. E na ocasião essa figura tinha acabado de ser lançada na Walgreens, e como sempre, né, eu ainda não estava muito familiarizado com essa coisa de fazer as compras online e tal, eu ainda estava meio naquela coisa de ir na loja física para ficar caçando, então eu devo ter ido umas 10 lojas até realmente chegar nessa embalagem aqui.
Mas, cara, como sempre, valeu a pena. Porque quando eu cheguei lá, nesse dia, tudo, assim, na parte de brinquedos, estava com 50% de desconto. Sem brincadeira mesmo, 50%. Você imagina, comprar um Marvel Legends lançamento, que eu acho que depois daí, isso foi antes da pandemia, foi durante a pandemia, no comecinho. Mas acho que agora isso é até um pouco mais difícil de acontecer. Mas estava lá, 50%. Aí eu até aproveitei na época, como eu ia pagar metade do preço, além dele, eu também peguei o meu Iron Man, o Silver Centurion, né, que é o Homem de Ferro da Vingadores da Costa Oeste. Quer dizer, eu comprei os dois pelo preço que eu pagaria só no Cavaleiro da Lua. E assim, né, com essa felicidade dobrada, né, você podendo comprar duas figuras pelo preço de uma, a figura fica sempre ainda mais bonita, né? A gente dá uma olhada aqui na cabeça dele, você vê que ela fica fixada sempre dentro do capuz. Eu não tentei muito, mas não vi possibilidade de remover sem danificar. Mas você vê que tem mesmo o tecido do rosto. Porque, assim, o pessoal que assistiu a série, né, tá vendo essa outra versão dele. Porque eu achei muito bacana a ideia, né, de fazer ele meio que parecido com uma múmia, né? Ele não tem um traje, é como se ele fosse envolto pelas ataduras, que é do jeito que a gente tá acostumado a conhecer múmia nos filmes. Achei legal a ideia pra caramba. Mas estamos falando aqui do Cavaleiro da Lua dos quadrinhos. Ele tem essa roupa que é simplesmente um tecido branco e segue o jogo. Então tem aqui o capuz, com essa ponta do capuz, ela é muito quadrinesca, né? Essa coisa de ter uma ponta, eu acho essa ideia legal, traz um ar de mistério para a figura. Com relação à cabeça aqui, colocando, por exemplo, a segunda cabeça, ela vem pintada de preto, para poder dar aquela noção de que ele está num local escuro e você só vai conseguir ver os olhos. Achei legal. Você fala assim, pô, para que fazer uma cabeça só para isso? Eu acho excelente, é melhor do que fazer como o McFarlane faz, né? Ele lança um outro boneco só para te botar uma outra cabeça com capacete, sem capacete. Pô, eu gostei aqui da ideia, da solução dada para essa figura da Marvel Legends. A lua que fica no peito dele, ela tem um certo brilho, dependendo de como tiver a iluminação também fica bem legal. A parte do corpo dele lembra muito a fisicalidade de figuras Spider-Man, né? Aquela figura mais esguia, apesar de ter os músculos muito bem definidos, não são aquela figura abrutalhada. A capa dispensa apresentações, sensacional, ela fica presa ao corpo dele pelo pescoço, e embora também tenha esse pininho para ser fixado nas costas, que nem prende muito bem. Mas fica legal, assim, ele não depende, assim, por exemplo, aquele defeito que tem o próprio Visão Branco, né, se vocês viram o review, ele é bem chato de prender, porque ele depende muito desse pino, que não encaixou bem. Aqui eu achei que eles foram bem felizes. O cinto dele, que deve ser onde ele prende as luas, eu achei sensacional. Parte de perna, aí você tem todos os punhos, mãos e pés, de forma que o molde é feito específico para o Cavaleiro da Lua, né? Não é um molde assim repetido. Tirando isso, você vê que é uma figura que não se difere muito de figuras esguias do universo de Marvel Legends. A articulação também não é nenhuma surpresa, porque, como eu falei que ele lembra muito a figura do Spider-Man, então ele tem articulação borboleta, dobra dupla de hinges, não é spinless, também não importa, e funciona muito bem. Não vou ficar me alongando muito nessa parte de articulação, porque todo mundo já conhece isso, mas achei legal. Agora, o que eu achei super interessante nessa figura do Cavaleiro da Lua, que eu só descobri agora, com relação ao punho cerrado, eu não tinha visto isso, até porque eu acho que eu não devo ter assistido vídeos na época, eu ficava só vendo vídeos de Transformers. Vocês reparem que nos dois punhos cerrados que acompanham ele, e tem esses furinhos. E eu não tinha percebido, cara, que é justamente para você poder colocar as 3 luas pequenininhas e funcionarem como se fossem garras, quase que lembrando ali as garras do Wolverine. Claro que de uma forma bem diferente, mas, cara, só agora, esse ano, eu fui dar uma olhada, eu tava mexendo na figura, depois de ver a série, você fica empolgado, você vai lá olhar o brinquedo, e tava lá os 3 furinhos, e eu passei a usar agora poseado dessa forma, sempre utilizando essas 3 luzes. Porque senão realmente eu não ia ter muito como utilizar e elas iam acabar sumindo. Então elas ficavam na minha caixinha ali onde eu guardo todas as peças que sobram das minhas figuras de Marvel Legends. Então, meus amigos, é isso. Esse foi um vídeo onde eu falei a respeito da minha experiência com a série do Cavaleiro da Lua. Mostrei um pouquinho pra vocês da figura do meu Marvel Legends, e que eu me enrolei bastante, né, com relação a saber como utilizar os acessórios, mas foi sensacional. É como se eu tivesse quase que recomprado, né, comprado agora a figura, porque só agora eu fui saber. A gente sempre tá vendo os reviews aí dos gringos, dos amigos, para poder entender direito como usar. Às vezes você tem ali um acessório, uma figura e não sabe como usar direito. Mas foi uma descoberta bacana, gostei da série, achei legal. Recomendo se você ainda não assistiu. Ela é bem feita assim, não é uma série medíocre, não é uma série boba. O personagem ficou bacana, interpretado pelo Oscar Isaac. O cara é bem carismático, eu achei que ele se divertiu. A impressão que ele me dá é que ele se divertiu participando dessa série. Ele não fez aquilo por fazer, não. O cara mandou bem. Dá a impressão até que ele é fã de Cavaleiro da Lua desde criancinha.
Bom, eu gosto da personagem, acho legal, né? Ele é chamado por muitos aí como o Batman da Marvel. Pra mim é só o Cavaleiro da Lua, tá legal pra caramba. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que é um pouco diferente dos vídeos que habitualmente eu faço. Mas ó, não esquece, chegou aqui agora e ainda não conhecia o canal do Autobotio, se inscreve aí nesse canal, deixa acionado o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for lançado. Se você gostou desse formato de vídeo que eu fiz agora, estou experimentando, deixa seu like, sua ajuda dessa, né? Comenta, diz aí o que você achou, dê suas impressões, suas opiniões, se for de forma respeitosa, tá muito bem-vindo. E compartilha esse vídeo com quem curte muito action figures, e em especial Marvel Legends, e também séries da Disney Plus baseada nessas personagens. E eu sou Marcelo Ormond. Muito obrigado para você que ficou aqui até agora. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.